Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para, como eu sempre digo, gravarmos mais uma aula aí da nossa lição dos jovens. A lição de hoje que vamos estar estudando é a lição de número 9. Lembrando que falta aí um mês, né? Amanhã, no caso domingo, 1º de dezembro, nós estaremos entrando aí nas últimas 4 lições do ano de 2024. Então tá acabando aí o ano, tá acabando mais um trimestre, tá acabando mais um período aí de escola bíblica dominical, tá bom? Essa lição é daquelas que a gente costuma sempre falar, que é uma lição bem prática, tá bom? Quando eu falo bem prática, ou seja, ela não tem muitos conceitos técnicos, teológicos, é uma lição que qualquer pessoa com um pouco de atenção, é claro, ela consegue fazer uma leitura e fazer a aplicação, tá bom? Porém, sempre é bom a gente pontuar algumas coisinhas aqui, outra ali, mas nada que seja tão difícil para o professor aí da escola dominical, você que é professor, venha trabalhar esse tema em sala de aula. Não que ela não seja um tema importante, como foi a lição do domingo passado, que eu particularmente achei muito interessante, né, essa lição de domingo passado, porque ela tratou sobre um assunto que não é só para os jovens, eu acredito que é para qualquer pessoa que lida com a questão do dinheiro. A gente sabe que existem hoje no mundo pessoas que têm extrema dificuldade em lidar com quem ganha. Tem gente que ganha muito, mas não sabe lidar. Pode ganhar rios de dinheiro, mas também perde com a mesma velocidade que ganha, também perde com a mesma velocidade. E hoje o tema trata de um assunto que, se a gente colocar em prática em nossa vida cristã, a gente só tem a ganhar. Claro que a lição ela é dirigida ao público jovem da igreja, porém também é um assunto que todo cristão deveria estudar, deveria refletir, deveria pensar sobre o assunto para que ele possa ter uma vida melhor, ok? O primeiro tópico, eu não vou trabalhar o primeiro tópico da lição, porque eu quero me deter aqui, ó, rapidamente, no texto bíblico, tá? Que, como de costume, ele tem colocado vários textos, e aqui nós encontramos aqui Provérbios capítulo 10, do 11 ao 14, Provérbios capítulo 15, versos 1 ao 4, versos 7, 14, aí vem o 17, versículos 27 e 28, que são os textos aqui que o autor da lição escolheu para fazer uma análise e também ser a base de toda a lição, ok? Bem, como eu sempre tenho te pedido, é que você possa estar compartilhando esse vídeo, possa também comentar, enfim, nos ajudar de alguma forma aí para que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo nosso trabalho aqui e que também essa mensagem ela possa chegar a muitos outros lugares, tá bom? Peço a oração, peço ajuda em oração dos irmãos, que Deus possa de fato nos abençoar aqui nesse canal em nome de Jesus, ok? Como eu falei, eu não vou trabalhar o primeiro tópico, por quê? Porque o primeiro tópico da lição ele vai justamente trabalhar um pouco a questão da análise do texto bíblico, tá? Então vamos primeiro analisar aqui Provérbios capítulo 10, versos do 11 ao 14, que por sinal, gente, isso é muito interessante. Eu sempre tenho batido nessa tecla em lições anteriores, que é importante o professor, antes de ele entrar no comentário da lição, faça um estudo, faça uma pesquisa do texto bíblico que está sendo sugerido pela lição. Fazendo isso, o professor ele passa a ter uma maior, como é que eu poderia dizer? Ele passa a ter um domínio melhor do tema, ele passa a ter mais controle, passa a ter mais conhecimento, e sem contar que ele ganha, né? Ganha em conhecimento e também ganha em, como é que eu poderia dizer? Ele pode ganhar também em entendimento, tá? Entendimento do tema, da lição e do texto bíblico que está sendo aplicado. Até porque, gente, a gente sabe, somos sabedores que às vezes existem lições da escola dominical, isso tanto faz ser de jovem como de adulto, às vezes acontece de ocorrerem equívocos de interpretação, de aplicação. Então, o professor faz aqui essa transição aqui entre, primeiro,
a leitura e a interpretação do texto bíblico, ele vai com certeza entrar mais preparado. É como se você estivesse entrando dentro de uma mata para fazer uma caça e não entra sem nenhum tipo de arma. Você já entra preparado, entra armado. E para isso, para que você possa de fato fazer um bom trabalho de interpretação, você precisa ter bons comentários. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem aqui, ó, livros, tá? Aqui a biblioteca, aqui, eu estou na biblioteca aqui do CETAD, que é a nossa Secretaria de Educação aqui do Tirical, nosso curso de teologia. Você aí, eu até aproveito para falar, quem quiser ter uma formação teológica, você do campo aí, que não é formado, e até pessoas que não são do campo, mas têm interesse em estudar teologia, vem aí 2025, então é uma oportunidade. Nós temos aqui um material, aqui ó, comentário bíblico, ali, naquela parte azul ali, alguns devem até conhecer, comentário bíblico, tá bom? Aqui nós temos comentário bíblico do livro de Apocalipse, comentário bíblico no sentido só das parábolas. Então nós temos aqui uma série de materiais relacionados a essa questão de comentário de textos bíblicos. Então você, professor, precisa ter um material que possa lhe ajudar. E não só isso também, não só comentário, dicionários, tá? Nós temos aqui, por exemplo, aqui o dicionário, deixa eu passar um pouco para cá, dicionário Weiner, que é um dicionário teológico. Nós temos aqui um comentário bíblico da Vida Nova, que é trabalhado pelo um dos editores, é o D.A. Castro, né? Enfim, temos aqui bons materiais que você com certeza precisa ter para corroborar no seu trabalho aí de leitura, de interpretação bíblica. Então vamos ao texto da nossa lição. Provérbios 10, 11 ao 14 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acham sabedoria, mas a vara é para a costa do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Você pode observar, eu até tenho feito questão de mostrar para vocês que eu vou, sempre quando eu estou analisando esses textos bíblicos, eu gosto de colocar o número 1, número 2. Por que eu faço isso dentro do versículo? Porque a gente percebe claramente, por uma leitura simples, que há aqui uma tese e uma antitese. Uma tese e uma antitese. Veja, no versículo 11 está muito claro, ó, a boca do justo é manancial de vida. Aí ele vai, isso aqui é a tese do versículo, né? Aí ele vai dar uma antitese, ou seja, uma ideia que é contrária àquele ponto. Aí ele coloca: mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então veja bem, uma pessoa que é justa, ele está dizendo aqui, ela emana vida. Manancial no mundo bíblico, no linguajar bíblico, tem a ver com abundância, tem a ver com fartura. E aqui o texto fala manancial de vida, ou seja, o justo, as suas palavras produzem vida. E não é vida qualquer, é vida em abundância. Já o ímpio, que é o contrário da tese, ele tem o que em sua boca? Violência. Tá? O ímpio, que é o contrário do que é justo, o ímpio, que é aquele que não respeita, que não é piedoso, que não teme a Deus, as suas palavras são palavras de quê? De destruição. São palavras de morte, são palavras de violência, como fala aqui o verso 11. O 12 fala: o ódio excita contendas. Aí novamente ele faz o contraponto. Eu chamei de tese ou antitese, mas é a mesma coisa. Ele vai colocar, ou seja, quem tem ódio no coração, ódio na vida, esse ódio vai gerar o quê? As suas palavras vão gerar o quê? Contenda. Então, toda pessoa que fala de forma amargurada e fala também de uma forma exaltada, colérica, ela vai gerar problemas. Isso vai dar problema. Então, vai gerar, como ele fala aqui, contenda. Só que diferentemente do verso 11, que começa falando do justo, aqui primeiro ele se detém ao ímpio, tá? E aí depois ele vai o contraponto, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu estava lendo essa semana Romanos
capítulo 12, que vai lá do versículo 9 até o 21, se não me falha a memória. O verso 9, parte A, ele fala que o amor ele não deve ser fingido. Essa ideia lá de Paulo, lá em Romanos, interessante, eu estava estudando isso, tem a ver com... Fingimento tem a ver com hipocrisia. É bom lembrar que essa palavra hipocrisia, dentro do contexto judaico, daqueles dias de Paulo, não só judaico, mas também grego, romanos, etc., era a ideia do homem que fazia teatro, o ator teatral. Inclusive, eles costumavam usar máscaras para interpretar determinado personagem. Se o personagem fosse que fosse ser interpretado, ele tivesse que ser alguém triste, ele usava uma máscara triste. Se fosse alegre, usaria uma máscara alegre. Se fosse zangado, usaria uma máscara zangado. Então isso aí é um ator. Logo, isso quando o Novo Testamento, de forma geral, ele usa a palavra hipocrisia, ele está se referindo exatamente a esse tipo de ator que vivia atuando. Por isso que ele fala no versículo 9 do capítulo 12 de Romanos que o amor ele não pode ser fingido. E depois que ele trata isso na parte A, você pode observar que ele vai dar uma série de descrições, uma série de recomendações aonde você só consegue cumprir, como por exemplo, perdoar os que te perseguem, abençoar os que te amaldiçoam. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver o quê? Amor. E o texto fala aqui, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, ao contrário do ódio, o amor ele vai na contramão, ele vai apaziguando, ele vai aplacando a ira, apagando a violência de uma forma muito natural. Verso 3 fala, nos lábios dos sábios se acham sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Quem não é sábio, quem não vive uma vida de sábio, gente, vai acontecer o que está aqui nesse versículo 13. Ele vai apanhar. O texto é bem claro, categórico e direto. Mas a vara é para quem? É para quem é sábio? Não. A vara é para quem não tem o quê? Entendimento. Não tem sabedoria. E quem não tem isso, acaba sofrendo mesmo. 14 diz, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então, aqui, na verdade, é todo um contexto, tá? Eles vão só corroborando um com o outro. Capítulo 15, o verso 1 fala, a resposta branda desvia o furo. Branda, o que significa a palavra branda, né? Brandura, calmaria, tranquilidade. Então, uma resposta calma, uma palavra calma, uma palavra tranquila. O que vai dizer? O que a Bíblia fala? Ela vai fazer o quê? Ela vai desviar o furor. Às vezes, do outro lado, alguém está conversando, está debatendo com a gente, ele está armado ali, preparado para uma guerra. Mas a forma como você aborda a pessoa, a forma como a gente trata a pessoa, isso pode fazer toda a diferença em um diálogo. Por isso que o autor, é um versículo muito conhecido, mas muito importante, que se a gente conseguir colocar em prática, em nossa vida, no nosso cotidiano, a gente com certeza vai conseguir vencer muitas batalhas, muita dificuldade. É muito interessante esse texto, ó. A resposta branda desifrou, mas a palavra dura. Então, já é o contrário. Se a palavra tranquila, ela vai desviar o furor, já a palavra dura, ele vai dizer o quê? Que ela suscita a ira. Então, às vezes você chega uma pessoa falando de forma áspera, falando de forma grosseira, a gente chega falando assim em um debate, em um diálogo, e isso vai suscitar na pessoa ira. Isso acontece muito, é muito presente em discussões de trânsito, discussões de interesses pessoais, onde pessoas entram em atrito, porque a forma como a palavra, às vezes, do outro lado, a pessoa até está errada. Ela até está errada. Mas, como você chega para se dirigir a essa pessoa, isso acaba gerando uma ira e desencadeando, às vezes, consequências que são irreparáveis. A gente vê que tem pessoas que perdem a vida por causa de discussão. Perdem a vida. O texto continua falando, a língua do sábio adorna o quê? A sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Tá?
Verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Veja que aqui ele fala diretamente o capítulo 15, que vai do verso 1 até o verso 20, não, perdão, até o verso 14. Observa que ele está tratando sobre a língua e a importância que é uma língua do sábio, a diferença entre a língua do sábio e a diferença entre a língua do ímpio, né? Daquele que é injusto, tá? Ele fala logo no verso 2 que a língua dos sábios adorna o quê? A sabedoria. Uma pessoa que tem, ela é sábia, o que ele está falando aqui? Que as palavras, no caso, língua aqui tem a ver com as palavras que saem da boca de uma pessoa sábia, ela é louvável, ela é uma palavra agradável, tá? É uma palavra que as pessoas sentem prazer em ouvir. Quem que não gosta de ouvir uma pessoa que é sábia? Quando Jesus ensinava, as pessoas se aglomeravam para ouvir Jesus. Quando alguém conversava com Jesus, as pessoas tinham prazer em conversar com ele. Tem gente que transmite isso, tem gente que tem muito essa capacidade de sabedoria que Deus dá, de forma que quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, quem está ouvindo tem prazer. Só que o contrário disso, o tolo, ele não é dessa forma, ele já pensa, a boca dele é uma boca de destruição, como já falou lá em cima, é uma boca de violência, tá? E ele fala no verso 3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, então Deus observa todo mundo, por isso que ele fala, contempla aqui os maus e os bons, todo mundo aqui fala da onipresença de Deus. Esse versículo fala, além de tudo, ele fala da onipresença de Deus. Ele fala que Deus ele está em todo lugar. Logo, Deus conhece todas as coisas. Cada palavra que você diz, cada palavra que eu digo, seja de pessoas que são maus ou pessoas que são boas, essas palavras todas, Deus ele contempla, Deus está vendo. Não existe nada que escape aos olhos do Senhor, tá? Aí ele continua, uma língua saudável é árvore de vida, é aquilo que eu acabei de falar. Uma pessoa que tem uma língua saudável, ou seja, tem palavras boas, ela vai produzir o que, gente? Vida. Eu falava isso um dia desse, que tem pessoas, se você conviver com elas, isso até as ciências naturais, elas vão falar isso. Se você conversar com gente da área humana, principalmente pessoal que trabalha com psicologia, comportamentos, né? Esse pessoal que trabalha com terapia, o que eles vão aconselhar? Conviva com pessoas positivas, conviva com pessoas que tenham uma autoestima. Eles não aconselham você se você está passando dificuldade, se você está passando problema. Aí você vai se enrolar com gente que está mais baixo, está com baixa autoestima, que só tem palavras venenosas, palavras de destruição. Por que será? Você pode observar que as pessoas que às vezes que estão passando uma dificuldade na vida, que se juntam com outras que estão no seu nível ou abaixo dela, elas estão sempre regredindo, decrescendo, estão sempre como se tivesse caído em um poço, que esse poço cada vez mais ele nunca se acaba. Por que será que acontece? Porque são pessoas, elas estão se relacionando com pessoas, como diz o texto bíblico aqui, tá? Perversas, né? Perversa, ele fala aqui o contrário de uma pessoa que tem a língua saudável, é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Ou seja, uma pessoa que tem uma língua perversa, ela vai quebrar o teu espírito. É muito importante você, professor da escola dominical, frisar bem isso para a tua turma, principalmente porque, como nós estamos lidando com a sala dos jovens, essa turma, esse grupo de pessoas, essa faixa etária, nós sabemos que tem atravessado tempos difíceis. Tá? Tem muito jovem despreparado, muitos jovens desequilibrados, muitos jovens até mesmo dentro da igreja com uma baixa estima, porque ouviu alguém com uma palavra perversa, alguma palavra negativa, alguma palavra de cunho perverso, ela ouviu e essa palavra entrou em sua vida e está causando uma verdadeira
um desmatamento moral, espiritual, social, deixando a pessoa sem confiança, deixando a pessoa sem atitude, sem vontade de viver. Então é muito importante, professor, você frisar isso. Esse capítulo também é super importante, tá? Ele continua falando aqui, eu acho bonito bem aqui, que ele fala verso 7, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Veja a diferença, uma pessoa que tem sabedoria de Deus na vida, ela não fala bobagem, ela não fala besteira, ela não é tola. O que é um tolo? É uma pessoa despreparada, uma pessoa boba, uma pessoa que não tem conhecimento. O sábio não, veja, ele derrama conhecimento, mas o coração dos tolos não falará assim. Veja quem é tolo. Gente, é muito simples a gente identificar isso. Tem pessoas que não vale a pena, como diz o ditado popular, a gente gastar o nosso latim. Não vale a pena, tá? É tão certo que o que eu estou falando aqui, que não vale a pena a gente gastar o latim, que tem hora que a gente tem que ficar calado, que Provérbio 17 tem um versículo que é muito conhecido, que é o versículo 28, está aqui na lição, que diz o seguinte: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que encerra os seus lábios, por sábio. Então tem hora que não vale a pena, tem hora que você tem que parar de conversar, de trocar ideia com esse tipo de gente, porque até quando você se cala, se torna sábio. Então, veja que realmente essa lição que fala sobre protegendo a sua boca, ela é muito importante. Eu não estou no primeiro tópico, porque o primeiro tópico vai falar basicamente o que eu falei aqui. Isso não quer dizer que você, professor aí do outro lado, não deva trabalhar com a sua turma, mas você pode ter essa opção. Chega, gente, o primeiro tópico eu vou me deter aqui no texto bíblico, quero fazer aqui uma rápida análise textual e também quero fazer aqui uma rápida aplicação com a turma, ok? Vamos para o segundo tópico, que fala sobre a linguagem de uma pessoa tola. Como é que é a linguagem de uma pessoa tola? Ele vai aqui corroborar com tudo que eu já falei. Primeiro ele fala o que a linguagem revela, o que é que ela revela, os textos que meditamos, Provérbio 10, 15, 17, no tópico anterior faz um claro contraste entre a linguagem do sábio e do tolo, né? A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro no interior, isto é, revela o que estamos pensando. Então, Jesus já falou isso lá em Mateus, quando ele fala que a boca, né, a boca ela fala do que está cheio o coração. Ele fala aqui uma coisa importante: a comunicação do pensamento se revela como uma função básica, a comunicação do pensamento. É claro, né? Isso aqui é um assunto lógico da comunicação, onde as palavras são resultado daquilo que nós pensamos. Logo, quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais. A lição está tratando a questão das palavras, da boca. Mas olha o que ele está dizendo aqui: uma pessoa insensata, como é que a gente conhece? A Bíblia fala pelo fruto, você conhece uma árvore. Uma pessoa insensata, uma pessoa tola, tá bom? A linguagem dela vai ser, na linguagem dá para você conhecer. Tem gente, irmão, que dá para você conhecer um pouco dele pelas palavras, pelas falas, tá bom? Tem gente que é atua falando. Tem outros, meus irmãos, que são psicopatas. Tomem cuidado com isso. Tem pessoas que sabem usar muito bem as palavras, que estão numa categoria de psicopatia. Mas o certo é que o que a lição está falando aqui, que um tolo, você conhece basicamente ela pela sua linguagem, né? A língua do tolo, né? Os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, destrói, no lugar de estimular a mansidão, estimula a ira, no lugar de trazer paz, produz violência, tá bom? Por isso, na carta de Tiago, a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal. Tiago 3,8, eu já falei, peçonha é veneno. Tem pessoas que a língua, as palavras são venenosas, então é um perigo estar ao lado de uma pessoa dessa. E é muito comum isso acontecer dentro da igreja, de gente assim. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente, a verdade é essa: tem pessoas que elas não conhecem ainda de fato o amor de Cristo, porque elas têm prazer em fazer isso aqui. As palavras, a língua dela é peçonhenta, ela é uma cobra, ela é venenosa, ela destila veneno.
as palavras delas são no sentido de destruição. Eu conheço pessoas, mas é engraçado, eu conheço pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas quando ela se senta para conversar com você, ela não faz outra coisa senão falar mal do outro, criticar o outro, só que de uma forma perversa. Tem gente, irmão, que é perverso. Eu não estou dizendo que nós, seres humanos, não fazemos isso. E eu até não estou dizendo que também é certo, porque a gente deve sempre procurar se policiar e evitar tais comentários. Mas tem gente que é perverso. Tem gente que parece que se tornou tão natural para ele, e eu classifico isso como uma espécie de sintoma psicopático, tá? Eu não sou da área, mas por que eu digo isso? Porque o psicopata, ele não tem sentimento, mas ele tem prazer em fazer determinadas coisas. E aquele prazer para ele, o que para mim é imoral, para ele se tornou algo natural, moral. Tem pessoas assim que para ela se tornou algo supernatural destruir o outro através de críticas. Críticas perversas, críticas venenosas, porque são pessoas que têm uma língua tolo. Tome cuidado com esse tipo de gente, se afaste, tá? Corra para bem longe desse tipo de pessoa. E o terceiro e último subtópico fala o que acontece quando comunicamos insensatamente, quando comunicamos algo. Eu não vou nem ler isso aqui, mas o que vai acontecer quando eu uso a minha língua, eu uso minhas palavras para falar de forma insensata? Destruição, destruição, morte, guerra, violência, tá? Tristeza, dor. Às vezes, uma calúnia, por exemplo, uma informação que foi dada sem você procurar saber a fonte. Hoje nós vivemos na era da internet, isso aqui é importante o professor falar em sala de aula, muito importante. Falar das redes sociais. Por quê? Porque a comunicação, veja o que a lição falou aqui, bem aqui no primeiro subtópico, a lição trabalha assim: a comunicação do pensamento se revela como uma função básica. Logo, quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem. A linguagem, nós sabemos que ela não é algo que está restrito só com as palavras, também na escrita. Você pode também usar o seu pensamento e transferir ele para uma escrita. E o que mais nós observamos em nossos dias atuais, em nosso mundo moderno ou pós-moderno, acho que é a melhor palavra, é que existe uma avalanche de quê? De fake news, onde pessoas o tempo todo estão mentindo através de um vídeo que é recortado, através de uma reportagem que é recortada, através de um texto que é recortado. Muitas pessoas não têm, como é que eu poderia dizer, um pacto com a verdade. A coisa é tão séria que existem até mesmo profissionais da área da comunicação que se aproveitam desse ambiente para ganhar publicidade, para ganhar notoriedade, falando mentiras. É uma coisa assim, sabe, pesada, é uma coisa suja. Isso acontece porque são pessoas insensatas. Infelizmente, dentro da igreja tem gente assim. Tem pessoas dessa forma, que às vezes se esconde atrás de uma capa religiosa, mas na verdade é como diz a Bíblia, né? São verdadeiros lobos. Mas esses lobinhos aí, eles não estão lá com as suas garras, mostrando os seus tentáculos, os seus dentes, estão vestidos com uma roupa de ovelha e estão, no nosso meio, falando mal de mim, de você, falando mal do pastor, falando mal da obra de Deus, falando mal das coisas da igreja. Então, esse tipo de gente a gente tem que realmente tomar muito cuidado. E por último, o terceiro tópico fala protegendo a linguagem, né? Protegendo a linguagem de uma pessoa sábia, né? Protegendo a linguagem de uma pessoa. A fala do sábio, a nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada, é o que eu acabei de falar. Falam uma coisa e fazem outra, pensam uma coisa e sentem outra, ou seja, estão completamente desajustadas, desorganizadas. Uma das características da sabedoria cristã que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente
com o que pensa e faz. Nosso Senhor era assim, pois o que ensinava poderia ser constatado em sua ação. Assim, o que dá autoridade a uma pessoa sábia não é apenas o seu discurso, mas se a ação está em pleno acordo com o que diz. É a palavra virtuosa conjugada com uma ação virtuosa, que fará do crente uma pessoa sábia. O jovem sábio será testado e provado nas suas ações com o que diz. Isso aqui é super interessante. Volto a falar, não serve só para um jovem, serve para qualquer cristão. E conjugando, fala com ação. Qual é a grande diferença do sábio para o insensato? É que o insensato, às vezes, até pode falar bonito, mas a sua conduta, ela não anda de acordo com a sua fala. O sábio não, o que ele fala, a conduta dele anda de acordo com a sua fala, tá bom? Então, ou seja, é a teoria com a prática. Tá? A relação entre falar e ouvir no sábio. Em Tiago está escrito: sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Não é que o homem não possa falar, não é que eu não possa falar, mas o sábio, ele ouve muito mais antes de tomar a ação da fala. Porque, gente, isso aqui é muito sério. Às vezes, uma opinião que a gente emite sobre determinado assunto pode direcionar uma situação, pode desencadear uma situação na vida de alguém que isso essa pessoa, ela vai levar para o resto da vida. Por isso é muito importante essa ideia de você ter a sabedoria, ou seja, vou ouvir direitinho e tal. Eu sempre digo que, por exemplo, no mundo acadêmico, no mundo de um profissional de forma geral, quando ele é perguntado alguma coisa, ele nunca responde de bate-pronto, né? Primeiro ele vai fazer uma análise, não, eu vou analisar, ou então diz assim, não, depende da situação. Tem pessoas que ficam dizendo, eu perguntei para Silvio, eu fiz uma pergunta bíblica e ele ficou arrodeando, tá? Não é que a gente fica arrodeando, mas é porque a gente sabe que existe uma responsabilidade na resposta, tá bom? E se você não tomar cuidado com o que você vai falar, você pode criar uma situação negativa na vida de quem está lhe perguntando, tá bom? E o último tópico fala, a fala e o agir do sábio. É possível que nossos discursos estejam corretos, sejam santos, justos e bem, mas isso não basta. Nosso Senhor mostrou que não basta fazer discursos, mas é preciso vivê-los. Mateus 23, 1 ao 3, né? Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia. Dizer o que é santo, justo e bom. E ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom. Eu acho que isso aqui tá mais do que claro para nós, né, gente? Então, essa é a nossa lição. Espero que Jesus te abençoe. Você tenha uma aula espetacular nesse domingo e que Deus possa continuar nos dando graça, força. E se Deus quiser, estaremos aqui novamente, em nome de Jesus, na próxima aula. Fique com todos na paz e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.